Oi, gente! Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneuti e esse é o Feliz com a Vida. Recentemente, eu abordei um assunto no meu Instagram Stories. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, pode fazer isso agora, porque lá é uma plataforma que eu consigo ficar mais próxima das pessoas e falar de um jeito mais descontraído, coisas do dia a dia. Enfim, eu mostrei um pouco sobre um vídeo que eu gravei quando eu decidi vender todas as minhas coisas para viajar. Aliás, isso não só foi um marco na minha vida, mas foi o pontapé inicial para eu começar a me interessar pelo estilo de vida minimalista. E eu contei parte desse processo nesse vídeo aqui, se vocês quiserem assistir. Quando eu toquei nesse assunto, muita gente começou a comentar dizendo que eu era um exemplo, que eu consegui desapegar de tudo que era desnecessário, que elas queriam ser igual a mim. E eu deixei bem claro que eu estou longe de ser um exemplo. Hoje em dia eu me controlo muito em relação ao que eu consumo. Eu ainda gosto de comprar coisas, mas hoje em dia eu tenho muito mais consciência em relação àquilo que eu compro. Se eu realmente preciso, se faz sentido na minha vida, se vai ter alguma utilidade. Até porque ao longo da minha vida eu acredito que eu desenvolvi algo parecido com uma compulsão por comprar. Por muito tempo comprar me fez muito feliz, mas era uma felicidade muito momentânea e que logo depois vinha seguida de culpa. E no momento em que eu desapeguei de muitas dessas coisas e comecei a viver só com o essencial, eu percebi que eu era muito mais feliz do que aquela felicidade pequenininha que eu sentia cada vez que eu comprava uma roupa nova e que me fazia querer comprar cada vez mais. Quando eu expliquei isso, muita gente se identificou dizendo que sentia a mesma coisa em relação à comida. Uma outra coisa que sempre acontece também, principalmente quando eu posto alguma coisa sobre um restaurante ou alguma coisa que eu tô comendo, muita gente me pergunta como é que eu consigo manter a minha forma física. Foi então que surgiu a ideia desse vídeo, em que eu vou falar sobre minimalismo na alimentação. Se vocês assistirem o meu primeiro vídeo aqui no canal sobre minimalismo, eu disse claramente que essa é uma filosofia que pode ser aplicada em qualquer área da sua vida, nos seus amigos, nas suas coisas e também na sua alimentação. E quando eu parei para pensar no que eu faço para manter minha forma, tudo tem a ver com o estilo de vida que eu levo, que é priorizar aquilo que é essencial. Mas antes de começar, eu queria deixar muito claro que eu não tô aqui para falar sobre compulsão alimentar, porque é um assunto que eu não conheço. Eu também tive a sorte de nascer com um biotipo favorável e eu nunca estive fora do peso, então eu também não sei falar do ponto de vista de alguém que luta contra algum tipo de compulsão, que tem problemas alimentares. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o meu raciocínio por trás da minha alimentação. Eu não quero falar de dieta, eu não vou falar sobre o que eu como ou o que eu deixo de comer, até porque eu como de tudo. Só o que eu quero com esse vídeo é dividir com vocês a minha perspectiva em relação à minha alimentação. E quem sabe poder ajudar vocês a pensarem um pouco mais em relação à alimentação de vocês também. E eu já vou começar derrubando um mito super comum sobre o assunto de que se você se interessa pelo estilo de vida minimalista, você deveria ser vegano. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Algumas pessoas começam a se interessar por sustentabilidade, por alimentação mais saudável, pelo veganismo, quando elas se tornam minimalistas. Mas isso não é uma regra. Dito isso, eu vou para o primeiro ponto que eu acho muito importante quando a gente fala sobre alimentação. Quando a gente diz que vive numa sociedade de consumo atualmente, isso extrapola não só para as coisas materiais, mas também para nossa alimentação. Do mesmo jeito que existem milhares de coisas sendo disponibilizadas para a gente comprar todos os dias, a indústria alimentícia tem feito a mesma coisa com os alimentos. Além do fato da gente conseguir encontrar comida quase em todo lugar. E eu acredito que é justamente por isso que as pessoas começaram a mudar alguns hábitos em relação à alimentação. A conveniência também trouxe muitos alimentos que são extremamente processados, que não são saudáveis, mas que são muito fáceis e baratos da gente comprar. Isso faz com que a gente consuma muito mais comida do que a gente precisa de verdade. E aí, da mesma forma com que a gente olha para as nossas coisas e pensa, por que eu comecei a acumular tanta coisa? Quando você fala de alimentação, vale a mesma pergunta. Por que eu estou comendo tanto? E assim como a gente compra coisas que a gente não precisa, mas que vai fazer a gente feliz porque naquele momento a gente está frustrado com alguma coisa, triste, e vai usar aquela felicidade para se sentir um pouco melhor, a gente costuma fazer a mesma coisa em relação à comida. É muito importante que a gente saia do piloto automático e passe a pensar no porquê que a gente está comendo naquele momento. E isso é uma coisa que eu sempre faço. Toda vez que eu sinto vontade de comer alguma coisa, eu paro e me pergunto: eu tô com fome? Não, eu não tô com fome, eu comi faz 2 horas. Mas eu tô com vontade de comer um docinho. Por que eu tô com vontade de comer esse docinho? Eu tô entediada? Eu tô
tô triste? Às vezes, não. É só uma vontade de comer doce. Mas às vezes, é por puro tédio. Sabe aquela coisa de... Deixa eu levantar e ver o que tem lá na minha geladeira? E aí, não necessariamente eu preciso comer. É importante a gente ter consciência desses gatilhos, porque só assim a gente consegue mudar alguns hábitos. Então, por exemplo, se eu sei que nesse momento eu queria comer alguma coisa porque eu tô entediada, o que mais eu poderia fazer que aliviaria esse tédio e que não necessariamente tem a ver com comida? Ou se eu tô me sentindo triste, o que mais me faz feliz que não seja necessariamente comer? Às vezes é tão simples quanto falar com uma amiga. Só que a gente nem se dá conta, porque já tá no piloto automático que quando eu me sinto dessa forma, eu alivio comendo alguma coisinha. Um outro ponto do minimalismo que pode ser super útil na nossa alimentação é praticar o desapego. Mas aí você pode estar se perguntando, Mas como assim? Como é que eu pratico o desapego da comida? Eu não vou mais comer? Preciso comer pra sobreviver, certo? certíssimo. Só que a gente pode sim praticar o desapego daquelas coisas que não estão agregando nada na nossa vida ou até mesmo na nossa saúde. Da mesma forma com que a gente consegue se vestir melhor quando o nosso armário tá mais organizado, um pouco mais vazio, só com coisas que a gente realmente gosta, o mesmo vale para nossa despensa, para nossa geladeira. O problema da comida é que muitas vezes a gente estoca coisas que não fazem tão bem ou que a gente não deveria estar comendo naquele momento. Como, por exemplo, biscoitos, miojo, batata chips, coisas que são deliciosas, mas que a gente sabe que a gente não pode ficar comendo todo dia. Então, por exemplo, eu tento ao máximo não ter esse tipo de coisa dentro de casa. É óbvio que às vezes eu fico com vontade, mas o que eu faço é eu compro para matar aquela vontade e não para ter em casa e ficar estimulando essa vontade mesmo quando ela não existe. Por quê? Assim como eu, quando comprava coisas desnecessárias que eu acabava não usando, me sentia culpada, quando eu como coisas que de alguma forma não me fazem bem, eu também me sinto culpada. Um outro ponto que eu ressalto bastante também em relação ao minimalismo é você priorizar a qualidade versus a quantidade de coisas que você tem. E de novo, o mesmo vale para a alimentação. Eu adorava comer porcaria, só que chegou um determinado momento da minha vida que aquilo não estava me fazendo bem. E como eu gosto muito de comer, eu passei a priorizar aquilo que eu gostava muito e a deixar pra lá as coisas que eu gostava, mas eu não amava, sabe? Então, por exemplo, eu amo doce. Então, qualquer coisa doce me fazia feliz. Quando eu decidi começar a prestar um pouco mais de atenção naquilo que eu tava comendo, eu percebi que eu não podia mais comer doce quase todo dia. Então, eu deixei pra comer naqueles momentos que eu sei que vai ser muito especial. Então, se eu tô num restaurante legal, eu quero comer sobremesa. Se eu vou tomar um sorvete, eu quero tomar o sorvete que eu acho mais gostoso. O mesmo se eu vou comer um chocolate. E não só comer porque tá ali na minha frente. Hoje em dia, quando alguém me oferece um doce que não é um doce que eu amo, eu falo, não, quer saber? Eu vou guardar esse meu crédito pra comer um doce que eu realmente gosto. Até porque minimalismo não tem nada a ver com privação, e sim com equilíbrio, com encontrar a quantidade perfeita de tudo aquilo que vai ser suficiente pra sua vida. E não é que, de novo, casa perfeitamente com a comida? O minimalismo também tem a ver com simplicidade. E quando a gente pensa em comida, quanto mais simples é a comida que a gente está comendo, mais saudável provavelmente ela é. Hoje em dia eu vejo muito modismo, muito suplemento, barrinha disso, snack fit daquilo. E, gente, a coisa mais saudável que tem é comer comida. É o nosso arroz, feijão com bifinho. Não tem nada mais saudável do que isso. O problema também não tá só no que a gente come, e sim no que a gente come em excesso. E essa é uma outra regra que eu adotei pra minha vida. Eu como o suficiente para satisfazer a minha fome ou a minha vontade daquilo naquele momento. Eu não preciso comer a barra de chocolate inteira, embora eu queira, eu tenha vontade de comer inteira, mas eu sei que depois de 3, 4 quadradinhos de um chocolate, eu já vou estar satisfeita. Então eu faço um esforço de parar de comer naquele momento. Assim como quando eu vou numa loja e eu gosto de 3, 4 blusas, mas eu só preciso de uma, eu saio dessa loja só com uma blusa. E para finalizar, a última semelhança que eu encontrei entre a alimentação e o estilo de vida minimalista é que as pessoas, quando querem adotar esse estilo de vida, muitas vezes não param para pensar na importância que aquelas coisas têm na vida delas. E aí um dia elas acordam de manhã e falam, eu vou doar tudo, eu vou fazer uma limpeza geral. E aí quando elas se veem sem aquelas coisas, elas ficam tristes, se arrependem, acham que não estavam preparadas e acabam comprando tudo de novo. Fala se não é a mesma coisa quando a gente decide fazer uma dieta muito radical. A gente acorda cheio de energia na segunda-feira, fala, agora eu vou fazer a dieta, joga tudo fora, começa a comer saudável por uma semana, mas quando a gente não para pra pensar
nos hábitos, nas causas que levam a gente a comer por impulso, não adianta a gente começar uma dieta super restritiva, porque na verdade o que ela vai causar é mais vontade ainda de comer. E é por isso que eu bato tanto na tecla do minimalismo não ter regra. É só uma ferramenta para fazer a gente viver melhor, de uma forma mais simples, com mais significado e mais consciência. Quando você entende o conceito de verdade e começa a viver dessa forma, é quase inevitável que isso se extrapole por todas as áreas da sua vida, inclusive a alimentação. Então hoje eu vejo que o que me mantém em forma, na verdade, foram bons hábitos que eu fui construindo ao longo da vida, e não uma dieta restritiva ou um alimento milagroso ou detox de suco, chá. Não tem nada disso. Eu me permito comer de tudo, com moderação, com equilíbrio e usando esses conceitos para me ajudar a comer melhor. Mais uma vez, eu fiz esse vídeo com a melhor das intenções. Eu sei que cada um encara a alimentação de uma forma, que muitas pessoas têm problemas que vão além da balança. Eu também não quero de jeito nenhum passar a impressão de que são decisões simples ou fáceis de serem tomadas. E o que eu quero mesmo é só fazer vocês, quem sabe, pararem para pensar um pouquinho nos hábitos e nos gatilhos que levam vocês a comer em excesso, se esse for o caso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, eu acho que vocês também vão gostar desse vídeo aqui. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita e clica aqui, ó, agora. Assim a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!